Então, oficialmente, pessoal, boa noite, né? Vamos começar a nossa aula de processos industriais. No ácido acético, então, né? CH3COOH, né? Então, tu vai passar para a forma molecular dele. C2H4O2, né? Então, ele vai formar CO2, se a combustão for completa, e água, né? Porque tem H aqui, ó. Então, a combustão forma óxidos, tá? E agora, é só fazer o ajuste. Então, isso aqui, ó, mais O2, né? Tá? É só fazer o ajuste. Então, quantos carbonos tem aqui? Tu sai com quantos mols lá? Não me lembro. Vamos supor que lá no problema tenha, 20 mols aqui, tá? Que a reação química tu vai balancear conforme eu te der o número de mols que tu vai queimar. Entendeu? Então, ó, 20 vezes 2, 40 carbono. 40, 40, né? Então, aqui dá 40. Entendeu? Ó, 20 vezes 4, 80. 80 dividido por 2, 40. Né? Agora eu já tenho todo o oxigênio do CO2, ó, 40 vezes 2, 80 oxigênios. Aqui eu estou vendo o oxigênio agora. E aqui, 40 vezes 1, dá 40, mais 40. O oxigênio é 120 desse lado. Então eu tenho que pegar agora, né? E colocar aqui, ó, quanto oxigênio que vai. Mas primeiro eu tenho que descontar o que tem aqui. Então, ó, 20 vezes 2 dá 40. 20 vezes 2, 40. 120 menos 40 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. Dividido por esse 2 aqui, ó. Tá? Então tá aí. Tá? A combustão é assim, você tem que ver. Vamos supor que tu tenha. Vamos supor que tu tenha aqui, ó, CN, H2N, O2, né? Vamos supor que tu tem isso aí para fazer a combustão. Quantos, vamos supor que aqui tu tenha lá seu... Tenha X. Quantos carbonos tu tem? N vezes X. Então, tu vai botar aqui NX. Ó. Quantos hidrogênio tu tem? É X vezes 2N. Então, é 2NX. 2NX dividido por 2. Então, 2NX dividido por 2. Tá? Daí, depois, tu calcula o oxigênio. O oxigênio tu calcula com esses valores que tu tem aqui, ó. Tá? Então, NX vezes 2, então é 2NX aqui. E aqui, ó, corta esse 2 com esse 2. NX vezes 1, NX. Então, 1 NX mais 2 dá 3NX. Então, tu tem 3NX oxigênio desse lado. Agora, tu tem que descontar o oxigênio que tem naquele lado lá, ó, antes de calcular esse aqui. Tá? Então, tu tem que descontar. Então, eu tenho 3NX menos. Então, vamos ver quantos oxigênio eu tenho. Ó. X vezes 2 é 2x. Tá? Então, essa quantidade aqui é a quantidade que sobrou, né? Agora eu pego essa quantidade e divido por 2. Então, aqui vai ser 3NX menos 2x dividido por 2. Então, não importa o valor que tu tem ali, pode ter número, letra, o que for, a conta é a mesma, entendeu? Tu vai ter que fazer a quantidade, o número de mols do combustível, vezes cada elemento, e depois ir ajustando
do outro lado, tá? Bom, então, aqui é a reação de combustão, né? Só para vocês lembrar. Muito bem. Então, vamos inventar um aqui agora. Vamos supor que tu tenha o etanol. Eu quero queimar etanol. Eu vou queimar etanol. O etanol é CH3, CH2OH. Fórmula molecular C2H6O. Beleza? Então, esse é o etanol. Eu vou queimar o etanol, tá? Eu vou queimar, vamos botar aqui 10 mols de etanol, tá? Vou botar menos, vou botar menos. Não dá muita conta alta. Vou botar 3 mol de etanol, tá? Certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, a nossa queima vai ser, nós vamos ter um excesso de 80% de ar na reação, e eu vou ter uma umidade relativa do ar de 30%, tá? Então, ó, eu vou fazer uma queima com excesso de ar e vou ter uma umidade relativa, beleza? Tá? Primeira coisa, né? Vamos fazer a queima, combustão completa, só. Poderia fazer uma porcentagem completa, outra incompleta, mas para não complicar, eu vou fazer simples, tá? Então, olha aqui, ó. O que tu vai fazer? Tu vai fazer, primeira coisa é a reação química, tá? Primeira coisa que tu vai fazer, então, bota a fórmula molecular, então, a combustão do etanol, da gás carbônico e água. Então, agora eu coloco a quantidade fornecida de etanol. Então, aqui eu tenho 3 mols, né? Ó, 3 vezes 2, 6. Aqui é 6. Ó, 3 vezes 6, 18. 18H. Dividido por 2 dá 9. Tá? Porque aqui, ó, tem o índice 2, tem que dividir, né? Tá? Agora eu já tenho aqui a quantidade de oxigênio nos produtos. 6 vezes 2, 12, mais 9 vezes 1, 9. 9 mais 12, 21. Então, agora, esse é o total que eu tenho nos produtos. Eu tenho que ter 21 também aqui. Então, eu tenho que descontar o oxigênio do etanol. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 21 menos 3. Tá? Isso dá 18. E agora, esse resto aqui eu tenho que dividir por 2, né? Então, 18 dividido por 2 dá 9. Pronto, tá aí balanceada a reação. No que tu fez isso, né, o próximo passo é calcular o oxigênio necessário para a tua reação. Então, vamos lá. O oxigênio necessário. Então, vamos lá. O2 necessário. Número de mols, né? É 9 mols, tá ali, ó, na reação, tá? Agora, eu vou calcular o ar necessário. Eu pego o oxigênio necessário e divide pela fração molar dele no ar. Então, 9 dividido por 21, isso dá 9 divide por ponto 21, isso dá 42,85. Tá? Então, eu já tenho aqui, ó,
o ar necessário e o oxigênio necessário. Agora vamos botar o excesso. Eu tenho 80%, eu vou multiplicar por 1,8, tá? Então, oxigênio com excesso vai ser igual a 9 vezes 1,8. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 1,8, 16,2, tá? E agora, com esse valor aqui, eu tenho o total de oxigênio, eu calculo o ar, dividindo por 0,21, eu calculo o ar da mesma forma que eu calculei aqui embaixo. Então, número de mols de ar com excesso então 16,2 dividido por 0,21, isso dá 77,14. Tá? Então, eu já tenho o total de ar de entrada, certo? Em mols, tá? 77. Mas eu sei que tem uma umidade de 30% em cima do ar. Essa umidade é sempre em cima do ar que entra, né? Do ar da entrada. Então, vamos calcular a umidade. Então, 30% disso. Então, é 77,14 vezes 0,3. Então, fazendo vezes 0,3, eu tenho 23,14. Então, isso aqui é a água que entra, né? Então, a umidade é a água que entra. A água na entrada. Tá? Então, eu tenho água na entrada, 23,14. Certo? Então, eu já coloquei a umidade ali. Viram como é que é a umidade? É em cima do ar, tá? Em cima do ar que entra. Então, é só calcular a porcentagem em cima. 30% daquele valor ali, tá? Acabou. Tem a água que entra. Muito bem. Agora, vamos ver a água que sai. Quanto que é a água que sai? A água que sai é a água que entra, né? A água que sai é a água da reação. Quanto que formou na água da reação? 9. Formou 9, mais aquela água que entra. 23,14. Então, isso aqui, mais 9 dá 32,14. Então, essa aqui é a água que sai. Por quê, professor? Porque, claro, né? Porque forma água, né? Então, eu tenho uma água de entrada, da umidade, eu tenho uma água de saída, certo? Então, eu já tenho quase tudo pronto aqui para a tabela. Então, vejo que é tudo simples, não tem mistério. Agora, colocar na tabela aqui, ó. Eu tenho o que aqui? Eu tenho o etanol, espécie C2, H6, ó, o etanol. O que mais que eu tenho? Eu tenho o oxigênio que entra, eu tenho o nitrogênio, eu tenho a água, que também entra, eu tenho, que mais de entrada? Nada, né? Saída, eu tenho CO2 e água, né? Eu tenho saída de oxigênio, porque também tem excesso, né? Então, vamos ver agora a quantidade de oxigênio de saída. Vamos ver. Oxigênio de excesso, 16,3. Reage 9. Então, oxigênio na saída é igual à quantidade que entra menos a quantidade que reage. Então, 16
que é lógico isso, né, gente? Menos 9, 7,2. Muito bem. Achei a quantidade de oxigênio na saída. A quantidade de nitrogênio faltou aqui, né? Então, vamos fazer aqui a quantidade de nitrogênio. Vou fazer aqui, ó. Quantidade de nitrogênio vai ser a diferença entre o ar que entra e o oxigênio que entra. Menos 16,2. Isso dá, então, 77,14 menos 16,2. Isso dá 60,94. Pronto, eu já tenho tudo para botar na tabela aqui, ó. Então, a primeira parte, essa que é a parte mais, vamos dizer, difícil que tem aqui, tá? É tu te organizar com relação à reação, te organizar todas as entradas e todas as saídas, tá? No que tu fez isso, bom, colocar na tabela é a maior barbada que tem. Então, olha aqui, ó. A massa molar do etanol é 46, né? Do O2 é 32, 28. Da água é 18. Do CO2 é 44. Número de mols de entrada. Vamos lá. Então, etanol, 3 mols. Está aqui, 3. Tá? O2 de entrada é 16,2. Nitrogênio de entrada, 60,94. Água de entrada, quanto que era a água de entrada? Está aqui. Água de entrada, 23,14. CO2 não entra, então aqui não tem nada, né? Só saída. Tá? Muito bem, agora vamos para o número de mols na saída. O etanol vai queimar todo, então não sai nada. Oxigênio. O oxigênio na saída está aqui, ó, 7,2. Depois, nitrogênio na saída, a mesma quantidade que entrou, porque ele não reage. Tá? Água na saída é a soma do que entra mais o que forma. Então, a água na saída é 9 mais 23, 32,14. CO2 na saída, eu vejo na reação química. CO2 é 6 mols. Pronto, agora é só calcular as porcentagens, tá? Então, vamos trocar de cor e vamos calcular as porcentagens, então, agora. Vamos lá. Então, agora eu vou usar a calculadora aqui para vocês verem. Vamos calcular primeiro as molares, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vamos somar tudo isso aí. MR, MC, ó, MR, tá? Então, apaguei a memória, vamos lá. 3M+, 16,2 M+, 60,94 M+, e 23,14 M+. MR, eu tenho aqui 103,28 de massa. Então, anota aqui o total, 103,28. Se esse total não fechar aqui, ó, aliás, esse é mol, né? Mol não conserva, tá? É massa que conserva. Vamos para a próxima. Então, vamos calcular agora as porcentagens, ó. Tá? 3 sobre 103,28. Então, eu já tenho o valor na memória ali, ó. Tá? Então, ó, 3 divide MR igual, pula duas casas, 2,9%. Tá? Então, aqui, 2,9%.
0,9%. Tá? Vamos para o próximo. 16,2. 16,2 divide MR igual 15,68, 15,7. Tá? Ó, 15,7. Estou botando uma casa só depois da vírgula, tá? Próximo, 60,94 dividido por MR. Ó, divide pela memória. 59,0. Tá? Então, aqui eu tenho 59%. E agora, sempre que falta 1 aqui, eu somo. Ó, 9 mais 7, 16, falta 4 para fechar exatamente no 100,0. Isso aqui é o arredondamento que a gente faz, entendeu? Porque muitas vezes, tá, tu não consegue 100,0. Tu consegue 99,9. Então, quando falta o último termo, a gente dá uma olhadinha qual é o dígito ali que vai entrar na casa decimal, tá? Então, agora eu vou fazer a continha desse último aqui, 23,14 divididos por MR. 22,4. E fechou exatamente aquele 4 ali, como eu tinha falado para vocês, tá? Beleza? Faço a mesma coisa que eu fiz aqui, faço agora do outro lado, nas saídas, tá? Agora tu pega e apaga a memória e coloca outros valores na memória. Então, vamos apagar a memória. MC apagou a memória. Chamou, não tem nada, ó. Tá vendo? O MR chama a memória, ó, tá vendo? Nessa calculadora aqui. Então, vamos fazer o cálculo da soma. 7,2 M mais 60,94 M mais 32,14 M mais e 6 M mais MR 106,28. Então, aqui, o total de mols, eu tenho 106,28 na saída. Tá? O mol não conserva, o que conserva é a massa, tá, gente? Então, agora, calculando as porcentagens aqui, vamos ver como é que fica. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar e dividir cada valor pelo total. Então, ó, tá? Eu tenho que fazer 7,2 divide MR, igual. Pular duas casas, porque eu tenho que multiplicar por 100, tá? Então, é 6,77, 6,8, tá? Aqui é 6,8, com uma casa decimal. 60,94 divide por MR. 57,33, 57,3, tá? 57,3. Muito bem. 32,14 divide MR. 30,24, 30,2. 30,2. E, finalmente, ó, falta um só. Ó, 8 mais 2, 10, mais 3, 13. Para 20, falta 7. Então, aqui é 0,7. Então, vamos fazer a conta que falta. 6 dividido pela memória, igual 5,64, tá? Beleza. Eu já tinha arredondado. Então, 5,7 para dar certo 100%. Tá? Fechou? Fechou 100%, fechou tudo aqui. E agora é só fechar as massas, né? Tá? E agora aqui a massa
Olha aqui, pessoal. Então, ó, presta atenção lá, ó. É massa molar vezes número de mols, tá? Ó. Então, tu vai fazer 46 vezes 3, né? Dá 120, 138. Esse aqui é fácil, não precisa de calculadora. Aqui dá 138 gramas, tá? É bom já ir botando na memória da calculadora, né? Então, vamos apagar aqui, ó, a memória. Vamos apagar e já vamos botar 138 m mais. Tá? Vamos fazer o outro lá. 32, que é o oxigênio, vezes 16,2 igual 518,4. Vai conferindo para mim, então, Cailce, para ver se está certo. Agora eu tenho que somar isso na memória, né? MR. Deixa eu ver se está correto. 630,50, está certo, né? Muito bem, agora vamos fazer isso aqui, 28 vezes 60,94. Bom, 60,94 vezes 28 igual 1.706,32. Tá? Então, esse resultado a gente coloca na memória também. E, vamos ver se está ficando certo, 2.000 e pouco, dá 500, tá bom. E 23,14, que é a água, né? Vezes 18, a água de entrada. Então, M, já botei o M mais ali, parei um pouquinho, MR. 2.300. Quanto dá essa continha aí? Tem que fazer de novo. Eu não botei do igual aqui, vezes 18. Vou fazer de novo. Eu achei estranha essa conta. Eu sempre, quando eu acho estranho, eu faço de novo, tá? Então, 23,14 vezes 18. 416, 416,52, tá? Vamos ver quanto que deu a soma da minha calculadora aqui. Deu 2.300. Vamos ver aqui, MR, não somei, mas que animal, 416,52. M mais MR, vê se está certo agora. 2.797. Bom, se estiver errado, vai dar errado do outro lado também. 0,24. Tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó, porque massa tem que dar o mesmo valor, né? Tá? Então vamos lá. Agora eu pego o número de mols aqui, ó, vezes esse aqui, tá? Vezes a massa molar lá. 32 vezes 7,2. 32 vezes 7,2. Isso dá 230,4. Vai me corrigindo aí qualquer coisa, tá, Kai? Vamos ver. 28 vezes aqui 60 é o mesmo valor, né? Porque o nitrogênio não muda. Então dá 1.706. Esse aqui não precisa repetir, né? Tá? A água na saída, 18 vezes 32,14. 578,52. E finalmente, né? 6 vezes 44. Então, 44 vezes 6, 264.
Fechou aí, Caio? Então, aqui dá o mesmo valor, 2.797, tá? Fechou? Agora, para terminar, gente, vamos fazer a porcentagem em massa. Agora é barbado, olha aqui, ó. Por quê? Esse valor, ele é o mesmo para os dois lados, ó. Tá? Então, é só fazer a continha aqui, ó. Então, agora tu vai pegar a massa, ó, 138, divide pela memória. Pula duas casas, 4,93, ó. Então, aqui, 4,9. Vou botar uma casa aqui depois da... Tá? Depois tu vai pegar 518,4, divide pela memória. 18,5. Aí tu vai pegar 1.706,32, divide pela memória. 61,0. Então, aqui é 61,0. Veja que tu pode repetir aqui, ó, porque a massa do nitrogênio é a mesma e o total é o mesmo. Então, o valor tem que dar o mesmo, entendeu? Não precisa nem calcular aquele ali, tá? Vamos para o próximo. 416,52, 41652, divide MR igual. Pula duas casas, 14,89, então 14,9, né? Então, agora só vou ver aqui, ó. 9 mais 5, 14, né? Então, falta 6, né? Tá, aqui deu um probleminha aqui, né? De arredondamento, ó. Tá, algum cálculo que não tá certo aí, tá? Então, teria que refazer. Mas eu vou deixar assim, tá? 14,6, ali deu 8, né? No cálculo. Mas é que tu tem que fechar o 100 exato. Se tu bota 2 aqui, fica 100,02, entendeu? Aí não fecha certinho, entendeu? Só por isso, tá? Vamos fazer o outro aqui agora. O outro aqui, ó, 230,4 divide pela memória, igual. Pula duas casas, 8,2. É assim que vocês vão fazer na prova, ó, tá vendo? Ó, 578. Por isso que é bom usar a memória, porque economiza tempo de cálculo, ó. Não precisa digitar toda vez aquele número lá, entendeu? Tu pega um número monstro, fica digitando um monte. Então, aqui, ó, 20,7. Ó, 20,7. Estou arredondando para uma casa depois da vírgula. E, finalmente, aqui, ó, 2 mais 7, 9. Falta 1 para fechar. Então, aqui deve ser 1. Então, vamos fazer o último. 264 divide pela memória. Igual 9,4. Deu uma diferencinha aqui. Eu já tinha dado antes, então deve ter um errinho aqui. Então, o que tu fez ali na planilha, deve conferir aí, tá? Caiu-se. E vocês refaçam isso aqui na planilha também, tá? Eu vou colocar um outro para vocês fazerem, então, como tarefa. Mas o segredo todo é a saída aí, né? Em cima das reações, o que entra e o que sai, isso é importantíssimo, né? Tá? Então, fazer esse primeiro ponto com calma, tá? Fazer essa primeira parte aqui, ó, com calma, essa primeira parte aqui, para saber exatamente o que entra e o que sai. No que tu sabe quantos mols que entra e quantos mols que sai, cara, fica tranquilo que tudo dá certo. Agora, não esqueça da lógica, né? Se tem umidade do ar, o que é a umidade do ar? É a água. Então, entrou a água, tá? Basicamente, balanço com reação é isso aí. Então, no meu ver, é bem mais fácil que o balanço sem reação, né?
mas aqui tu não tem sistema de equação, né? Né? Tu não tem aquela parte toda, mas então, ressaltando para vocês que o que mais importa mesmo é a saída, né? São a estequiometria da reação, né? O excesso, a conversão também. Eu posso pedir, ó, a conversão não foi 100%. Se eu digo para ti que a conversão, por exemplo, é 90%, 10% do reagente não reage, entendeu? Então isso é o que sobra no final, tá? Eu posso dizer assim, ó, essa reação não é 100%, não tem conversão de 100%. Eu posso dizer ainda que tem impurezas, né, no teu reagente. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que, né, pegar somente o reagente puro, né? E a impureza, de certo, vai ser um componente inerte, né? Que eu vou dizer para vocês que componente é esse, para vocês poderem calcular na tabela. Então, se o componente é inerte, ele entra e sai sem reagir, né? Certo? Então, as únicas diferenças que tem. Mas semana que vem a gente vai fazer mais um e eu vou agregar mais um pouquinho, dar mais um passo, né? E eu espero que vocês tenham entendido, né? Se não entenderam, comentem lá, né? Que eu volto a explicar de novo. Não me furto de ajudar vocês, tá? Não me furto. Não... Ah, se você tiver dificuldade, pode colocar a dificuldade para mim ali. Eu não vou expor vocês e vou te ajudar, tá bom? Então, se não tem dúvidas, né? Se vocês querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não tiver dúvida, daí eu encerro a nossa aula aqui, tá bom?